Nosso próximo assunto, criação recorde de ETFs de criptomoedas no mundo. Nos últimos 12 meses, mais de 300 ETFs e ETPs, que também são veículos de investimentos, foram criados no mundo. Caramba. Não só de Bitcoin, mas Bitcoin, criptomoedas, tokens, etc. Enfim, um crescimento gigantesco, muito por conta do interesse dos investidores institucionais. Houve aprovação nos Estados Unidos desses novos ETFs, outros países acabaram seguindo o mesmo caminho, e os institucionais começaram a investir de forma muito pesada em Bitcoin e criptomoedas antes da queda, né? Quando ainda era bom investir, agora tá um pouco difícil, né? Mas acho que vale a pena explicar o que são ETFs, né? Sim, Porque sim. às vezes a pessoa pode se confundir. Qual é a diferença de investir em cripto via ETF ou investir diretamente? Se você investe diretamente, o grande desafio é a custódia do Bitcoin e das criptos. Então você compra uma parte da criptomoeda e precisa, idealmente, Guardar em algum guardar lugar. na carteira própria, em algum lugar, idealmente na sua carteira própria. No ETF, você não tem essa preocupação. Você compra diretamente a cota do ETF na bolsa, a B3, a bolsa aqui do Brasil, tem vários ETFs de Bitcoin, de criptomoedas. Você compra diretamente as cotas na bolsa e não tem nenhuma preocupação para onde vai ou quem vai fazer a custódia daquelas moedas. O próprio ETF tem os seus parceiros que se encarregam disso. E para o institucional, quem é o institucional? Pensa uma grande empresa listada em bolsa, pense em um grande fundo de pensão, fundo soberano, fundos do Oriente Médio. Para esses fundos, fundos de aposentados, para esses fundos comprarem criptomoedas, que querem ter exposição a Bitcoin e criptomoedas, não tem como um fundo fazer todo esse trabalho sozinho. Então ele compra cotas dos ETFs diretamente em bolsa ou no mercado de balcão organizado e tem uma exposição diretamente ao Bitcoin e às criptomoedas de uma forma muito mais fácil, muito mais simples. Por isso essa explosão gigantesca. E com mais liquidez Com mais também, liquidez né? Porque também. como você pode negociar o ETF a todo momento na bolsa, você tem mais liquidez para entrar e para sair também. Exato. Mas acho que teve um hype em então. todo esse momento. Foi um hype aí. Acho que teve um hype. E a tese do Bitcoin não tem muito a ver também com essa descentralização. E quando você está num ETF, você não está colocando uma estrutura Apoiando. financeira. Não seria uma financiarização do da cripto? Gostei desse termo. Bom, né? Estão inventando, não sei se... Neologismo. Acho que o Bitcoin é um instrumento de descentralização para as pessoas físicas. Então, nós queremos ter acesso a uma moeda descentralizada, deflacionária, que não possa ser confiscada, que não possa ser controlada. Então, eu Que preciso você pode acessar... negociar com uma pessoa na Rússia Exato. sem ninguém 24 saber. horas E sem por nenhum dia. intermediário. Sem nenhum intermediário. Então, para as pessoas físicas, essas características de descentralização são muito importantes. Sim. Para o institucional, para um fundo de pensão... O volume também, também pelo volume, mas o fundo de pensão não tem o interesse, uma grande empresa não Sem tem dúvida. interesse em descentralizar ou interesse em fazer uma negociação sem intermediários. O interesse é se expor à tese do Bitcoin e se expor a essa potencial valorização. Tem razão. Ou potencial volatilidade. Então, para o institucional é o oposto. Faz sentido. Ele quer justamente o intermediário, ele precisa do intermediário para que ele consiga ter essa exposição, senão ele não consegue. E provavelmente também ele tem regras de compliance. Com certeza. Né? Então ele não poderia ir Fazer sozinho a gestão. numa casa de cripto. É um tomar risco sem tomando menos risco. no fim do dia, Exatamente. né? Porque ele tem que seguir aí um padrão de normas e se ele for direto para o Bitcoin ou para outra criptomoeda, ele vai estar ferindo esse padrão. Mas isso que você falou, Thiago, é bem interessante porque dentro da comunidade de bitcoiners mais apaixonados... Bitcoin raiz. Tipo você, assim. É tipo você é mais Nutella, né? Eu sou raiz. Nutella, que é. Tem essa discussão que é o seguinte... Não era um negócio descentralizado? Por que nós, comunidade, queremos os institucionais? Eles não deveriam entrar. Então tem essa disputa. Sim. Por outro lado, você só consegue fazer com que o Bitcoin valorize cada vez mais Se todo mundo se os entrar. institucionais entrarem, que são os donos do dinheiro no mundo. Então queremos que o Bitcoin atinja $1 milhão? Queremos. Como vamos fazer isso? Somente com a entrada dos institucionais. Quanto mais gente querendo comprar, mais ele tende a se Exato. valorizar. Como Então qualquer é coisa o na paradoxo do Bitcoin. Queremos que valorize cada vez mais. Queremos.
Isso só é possível se os institucionais entrarem. Não queremos institucionais. Então o Bitcoin não vai valorizar mais. Porque as pessoas físicas não têm esse poder financeiro, esse volume suficiente. Então é o paradoxo dos Bitcoiners. É engraçado também que os Bitcoins, a gente tinha como ouro digital. E o ouro, ele não rende juros. Então, o valor dele está no valor que as pessoas dão. Então, quanto mais pessoas comprando, mais aquilo vale. E com as ETFs agora, estão inclusive lançando ETFs que tem sim um pagamento de cupons. Sim, sim. Né? Que você emite opções em cima dessas ETFs e você até garante um pagamentozinho de cupom, que é um mecanismo bem interessante, né? Estão fazendo com S&P também, estão fazendo com vários outros ativos esses lançamentos de opções para dar um retorno. E além... Que é um bom sinal, que mostra que as criptomoedas deixaram de ser algo que era desconhecido e temido pela maior parte do mercado em algo que as pessoas estão trazendo para dentro das suas estratégias, das suas empresas, dos seus investimentos em fundos, em grandes volumes. Então, isso é muito positivo para o mercado de Bitcoin, na minha visão. Com certeza. Que não sou especialista nessa área e que sou adepto ao Bitcoin, que gosto de Bitcoin, talvez um pouco menos arrojado quanto você, mas eu acho que para o mercado cripto tudo isso é muito positivo. É positivo. E além dos ETFs, tem as empresas de tesouraria de Bitcoin. Isso é legal. As empresas que têm colocado caixa em Bitcoin, da sua empresa em Bitcoin, e atraído muito interesse. O maior do mundo... O Brasil é a Amélios, né? Não. A maior do mundo é a MicroStrategy, do Michael Saylor. No Brasil, a Amélios ela colocou, mas a Amélios tem ainda a sua atividade principal. Sim. A que foi criada recentemente é a Orange, OBTC3, listada na B3, que foi criada exatamente como uma tesouraria. Ela tem só Isso é uma Bitcoin. tesouraria de Bitcoin. Entendi. Ela tem só Bitcoin. Qual que é o volume disso, você sabe? O volume está crescendo, eles também no começo. Tá. Mas a tese acho que talvez seja assunto até para outro programa para a gente se aprofundar e falar se vale a pena ou não investir em ações dessas empresas. Mas a tese é o seguinte, se você comprar diretamente, tem todas as questões de logística que conversamos. Se você comprar via ETF, você nunca aumenta a sua participação no ETF, a menos que você compre mais cotas do ETF. Se você compra ações de uma empresa cujo objetivo é acumular cada vez mais bitcoins, o que ela pode fazer? Você ganha em cima disso. Ela pode se alavancar. Sim. Ela pode contrair dívida para comprar mais bitcoins. Então você vai ter mais bitcoins por ações. Você multiplica o Bitcoin em cima do Bitcoin. Exato. Eles começam a complicar. Quando tá tudo simples, eles vão lá e complicam. Mas é isso, né? Não, ela pode recomprar ações. Então, se ela recompra ações, você passa a ter mais bitcoins também por ações. Então, é uma forma de você alavancar a sua posição. Mas isso não pode dar um problema, assim, Com certeza. Problema. Não pode ser como tudo no mercado. Parece uma coisa meio... Mas assim, para resumir, então, os ETFs, eles chegam para institucionalizar um investimento que até então era da margem da sociedade, né? Era dos bitcoiners, daqueles mais entusiastas, institucionaliza e inclusive sofistica em vários outros ativos, como esses bitcoins que dão juros, ou como essas empresas, tesourarias de Bitcoin, e aí o final da história a gente vai ainda desvendar próximos episódios.